Quando eu falei pela primeira vez que o copywriter não deveria ser só um bom escritor, ninguém entendeu nada. Então chegou a vez de acabar com os mistérios. Vamos falar sobre as 4 habilidades que eu acredito que todo copywriter deve sim estudar e vai colaborar muito para o seu trabalho, beleza? Então vamos pro vídeo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as 4 habilidades que eu acredito que podem colaborar muito no seu desenvolvimento como copywriter. São 4 habilidades muito simples entre aspas, podem ajudar muito no seu trabalho, principalmente... Não vamos dar muito spoiler não, vamos deixar vocês verem, beleza? Mas antes de qualquer coisa, eu já quero pedir uma ajudinha de vocês. Eu quero pedir para que vocês deixem o seu joinha. Confere aí, cara, se você tá logado no YouTube, se você consegue dar o joinha, porque tem gente que tem preguiça, mas não tem preguiça não, cara. Deixa o joinha aí pra eu saber que você tá gostando do vídeo. Ativa o sininho do canal, se inscreve no canal, principalmente. Tem muita gente que acha que tá inscrito e não tá inscrito. Eu consigo ver que vocês não estão inscritos. Eu vejo aqui pelos dados que o YouTube me dá e tem muita gente que assiste os vídeos sem estar inscrito, então já se inscreve aí. E depois, por fim, deixa nos comentários aí o que você acha desse tipo de vídeo, o que você achou desse tipo de vídeo e por mais, me dá algumas sugestões de vídeos aí para trazer mais vídeos como esse, beleza? Então vamos agora sim pro assunto do vídeo, vamos pro que interessa. Beleza, muita gente acha que um bom copywriter se resume a apenas um bom escritor. E eu não acredito nisso. Eu acredito que um bom copywriter deve estudar muitas coisas além do próprio copywriting, que pode ajudar muito no seu serviço. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essas 4 habilidades que eu acredito ser fundamentais, por mais que sejam habilidades complementares, são fundamentais na minha opinião. E vocês sim, se você deseja ser um bom copywriter, se deseja ser um copywriter de nível S, você deveria destinar um pedacinho do seu tempo para estudar essas habilidades aqui que eu vou falar nesse vídeo aqui, beleza? Então, a primeira delas, vamos sem muito mistério, vamos falar sobre linguagem corporal. Ótima para pegar mulher, né? Vamos falar sobre linguagem corporal e eu não quero que você seja um metaforando, eu não quero que seja nada disso. Eu quero que vocês entendam a importância da linguagem corporal justamente para negociações. Vamos trazer o âmbito de negociações aqui e por isso que eu acho que deve ser muito importante para você. E principalmente quando você está se comunicando com o seu especialista, por exemplo, quando você quer extrair o máximo dele, quando você vê que ele se sente confortável com algumas perguntas, quando ele não se sente confortável com algumas perguntas, ou basicamente para você que é copywriter e deseja encontrar uma namorada. Então vamos lá, eu não estou falando para você se tornar um metaforando, para você ficar olhando aqui minha cara e perceber que o Brian tá mentindo quando ele fala tal. Não quero que você faça isso. Eu quero que você comece a estudar sobre linguagem corporal para entender os sinais do próprio corpo e sinais básicos que podem te dar muita referência se você tá no caminho certo numa negociação, se você tá no caminho errado, se você deve dar um passo adiante, se você pode pedir mais, se você pode pedir pouco, se a pessoa tá interessada, se a pessoa não tá interessada, qual caminho você deve seguir na hora da negociação, o que essa pessoa gosta mais de falar, do que essa pessoa gosta menos de falar, de quem que ela tá interessada na mesa e quem que ela quer ouvir na mesa. O que ela quer ouvir? A linguagem corporal pode colaborar muito para você justamente nesse processo aqui. Então são sinais do próprio corpo que podem sim te trazer muita direção quando se trata de uma negociação, quando se trata de uma reunião, que vão te ajudar demais no seu desenvolvimento como copywriter. E eu já quero matar todos os segredos, Brian, como é que eu vou fazer para estudar isso daí? Meu Deus, é o canal do Vitor Metaforando, o que eu vou fazer? Sim, você pode levar o canal do Vitor Metaforando, você pode fazer algumas coisas do tipo, mas eu vou te falar o que eu fiz, o que deu certo para mim, o que eu considero como bom, Brian. Você já sabe o básico sobre linguagem corporal, já dá para se virar na rua. E o que é? É justamente ler um livro chamado O Corpo Fala. O livro é bem pequeno, eu li numa tacada só, li num dia só, só peguei e fui lendo, tem muita imagem, tem muita coisa assim, e se você ainda for mais preguiçoso ainda, você pode ouvir um audiobook, mas eu recomendo que você veja as figuras do livro, então pelo menos pegue um PDF enquanto você está ouvindo o audiobook. Mas é um livro muito gostoso de se ler, é um livro muito bom de se ler, e eu recomendo bastante porque vai ter todo o básico de linguagem corporal nesse livro aí, e você já vai conseguir se direcionar bastante através desse livro, beleza? Você vai sair de uma pessoa que não sabe absolutamente nada sobre linguagem corporal, vai começar a perceber que antes mesmo de você estudar sobre linguagem corporal, você já sabia algumas coisas, você já percebeu algumas coisas e vai sintetizar todos esses pensamentos através desse livro, beleza? Então eu recomendo bastante esse livro, O Corpo Fala. Aí depois você pode começar a estudar nas autoridades realmente do assunto e outros tipos de coisa. Mas se você estiver procurando complementar ainda mais a sua habilidade de copywriting, eu recomendo que só estude esse livro já vai ser suficiente para te dar uma boa direção, beleza? Então agora vamos para a segunda habilidade complementar. A segunda habilidade complementar é a leitura fria. Então vamos lá. O que é essa leitura fria? Para que serve? Como é que eu posso estudar, Brian? Pessoal do Tinder,
Ótimo de novo para conseguir uma namoradinha. Basicamente, a leitura fria é você utilizar os seus conhecimentos de linguagem corporal para abstrair algumas informações da pessoa. E com essas informações, por exemplo, se ela é uma pessoa mais introspectiva ou extrovertida, você consegue emplacar algumas falas baseadas na demografia das pessoas e a gente consegue encontrar pontos em comum com essas pessoas. E quando a gente fala alguma coisa que parece que a gente conhece essa pessoa há muito tempo, mas na verdade a gente só tá chutando alguma coisa desse tipo, a gente consegue alcançar um nível de conexão muito alto. E esse nível de conexão muito alto pode ser ideal para você que está procurando fazer boas negociações. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, a gente pega dados demográficos e transforma isso em frases. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos facilitar ainda mais essa história. Basicamente, lembra que a gente falou sobre reconhecer se a pessoa é introvertida ou extrovertida? Sabendo que a pessoa é introvertida, a gente consegue pressupor algumas coisas, como que ela se sente mais confortável estando sozinha do que estando na multidão, como que geralmente ela não tem um vasto currículo de amizades. Já quando a pessoa é extrovertida, a gente consegue pressupor que ela tem um vasto currículo de amizades e conhecidos, ela se sente melhor dentro de grupos do que sozinha. Isso é o básico, pode até soar um pouco óbvio, mas quando você fala isso pra pessoa, parece um nível de conexão muito alto. Ainda mais quando a gente traz algumas informações como essa daqui. Por exemplo, a maioria das pessoas se sente uma pessoa trabalhadora e confiável, amigável, leal e honesta, divertidas, flexível, adaptável. A gente consegue trazer várias características que as pessoas normalmente já sentem e a gente consegue falar e emendar nisso uma conversa. E cara, justamente pelo jeito que você tá falando comigo, eu consigo perceber que você realmente é uma pessoa muito leal e honesta. E a pessoa se considera leal e honesta. E eu consigo perceber isso justamente pelo seu jeito de agir. Justamente um jeito mais introvertido, uma pessoa muito mais cautelosa. A pessoa vai concordando. É a mesma coisa que signos praticamente. A mesma coisa que as cartomantes fazem. Elas vão te dar um pouquinho e se você dá corda, ela consegue trazer mais informações ainda de você. Então o que elas podem fazer, por exemplo, 75% das pessoas geralmente tem um grau maior ou menor de extroversão. Então o que elas podem fazer? Às vezes ser uma pessoa mais extrovertida quando tá com as pessoas que você gosta e com aquele grupo de amizades, mas enquanto outras vezes você já é uma pessoa mais introvertida, mais cautelosa. Então a leitura fria pode sim te ajudar muito em negociações e pode sim te ajudar muito no seu processo como copywriter em se aprimorar ainda mais, beleza? Então agora sim, vamos para a terceira habilidade. A terceira habilidade que a gente tá falando é vendas e cara, não adianta. Essa daqui é a fundamental, a que você não pode dispensar de maneira alguma. Acabei de perceber que ela tava no chão. Voltando. Um bom copywriter sim deve ser um bom vendedor. Ele deve ser capaz de vender o seu produto e principalmente vender o seu próprio serviço. Então você precisa aprender sobre vendas urgentemente quando se trata de copywriting. E como é que você pode aprender sobre vendas? Eu recomendo alguns livros para você aprender sobre vendas. Vamos lá. Tem um livro do Grant Cardone que é Sell or Be Sold, ou Venda ou Seja Vendido, que é um dos melhores livros sobre vendas. Depois a gente tem Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e entre outras dezenas e dezenas de livros sobre vendas. Vendas é um assunto fundamental para você que é um copywriter e você não pode dispensar quando se trata de vendas. E depois disso eu também anotei alguns vídeos aqui que talvez podem sim te ajudar a aprender sobre vendas. O primeiro deles é The 4-Letter Code to Selling Anything. E cara, não adianta. Se você não sabe inglês, você está muito limitado no mundo no digital. Então vamos deixar um plus aqui, aprenda inglês também. Outra habilidade que vai te ajudar muito no desenvolvimento como copywriter, beleza? E depois a gente também tem os vídeos e os podcasts do Grant Cardone que de novo estão em inglês. Então cara, reforçando, aprenda inglês. E agora sim, vamos para a quarta e última habilidade. A quarta e última habilidade é gerenciar pessoas. Toda vez que eu falo no meu Instagram que um copywriter deve gostar de gente, todo mundo fica espantado e todo mundo fica assustado e falando: Brian, eu posso trocar gostar de gente por estudar gente? Ou saber de gente? Não, cara, você deve gostar de gente. Porque eu acredito que um bom copywriter, aquele copywriter que enriquece, não é aquele copywriter que justamente entende muito de gente. É um copywriter que sabe gerenciar pessoas. É um copywriter que é capaz de gerenciar e criar equipes. E isso você precisa gostar de pessoas. Você precisa saber se relacionar com as pessoas. Você precisa saber sobre linguagem corporal. Você precisa saber sobre leitura fria. Você precisa saber se tornar amigo das pessoas. Você precisa saber dar feedbacks, mas também precisa saber criticar as pessoas.
pessoas, e quando você não tem uma grande habilidade social, ou quando você não é uma pessoa que tem facilidade para lidar com outras pessoas, você vai sofrer muitos problemas para gerenciar sua equipe ou criar sua equipe. Então, cara, você deve ter essa habilidade de gerência. E a habilidade de gerência, fique tranquilo, ela pode ser desenvolvida e eu tô desenvolvendo ela até hoje. Eu preciso melhorar muito como gerente de pessoas, é claro. Você vai desenvolver, um gerente não se cria de um ano para o outro, ele cria-se passar dos anos, e você vai encontrar vários e vários livros sobre isso que podem te ajudar muito, beleza? Mas se você deseja se tornar um copywriter que vai enriquecer, você precisa saber e deve entender como gerenciar pessoas. Porque por mais que você goste muito de escrever, por mais que você ame esse processo de trabalhar como copywriter, no final das contas, quando você deseja trabalhar com lançamentos maiores e maiores e maiores, você vai precisar montar a sua equipe, você vai precisar trazer mais pessoas, você vai precisar de um assistente, você vai precisar do copy júnior, ou depois você vai precisar do copy pleno, e você sempre se mantendo como copy sênior, e aí você vai precisar de algumas coisas que vão ser necessárias no seu processo. E dentre elas, principalmente saber gerenciar pessoas. Então é fundamental que você aprenda a gostar de pessoas, saber lidar com elas e principalmente a gerenciar essas pessoas. A como é que você vai trabalhar e como é que você vai poder construir a sua equipe. E só para finalizar aqui, vamos voltar um pouquinho no assunto, vamos falar sobre inglês, cara. O copywriting surgiu nos Estados Unidos, você percebe que o nome é inglês, então a maioria dos conteúdos sim vão estar em inglês, a maioria dos artigos sim vão estar em inglês, e a qualidade dos artigos, a qualidade dos vídeos de português para inglês é muito distinta. Você vai encontrar poucos vídeos tão bons em inglês quanto em português. Então aprender inglês vai te trazer uma grande habilidade, principalmente para a construção de repertório, porque você vai poder estudar o copywriting raiz, então pegar David Ogilvy para estudar, pegar Claude Hopkins para estudar e pegar as peças que eles construíram com os tempos e pegar e começar a trazer aquilo ali para o seu repertório, e você vai conseguir aprimorar a sua habilidade baseada nos conhecimentos que eles têm lá. Ai, mas Brian, eu já vi gente falando que um copywriter brasileiro é melhor que um copywriter americano, e um pouco importa, cara. Cara, sinceramente eu até acredito nisso, mas pouco importa. Você vai precisar sim ter o conhecimento dos copywriters americanos para poder se especializar e se tornar um bom copywriter brasileiro que pode sim ultrapassar o nível de copywriters americanos, beleza? Então, por favor, aprendam inglês. E matriculem em uma escola de inglês, qualquer uma, eu não sei escolas de inglês boas, tanto faz, ou aprendam sozinho, eu não sei como é que vocês fazem, mas pelo amor de Deus, aprendam inglês. E vocês não precisam aprender inglês para se comunicar com outras pessoas, você não precisa se tornar completamente fluente, vocês precisam apenas entender. Vocês precisam ler e entender inglês, saber ver vídeos em inglês e ler livros em inglês. É isso que vocês precisam. Eu não vou cobrar que vocês saiam falando com americanos fluentemente, sem errar, usando phrasal verbs. Não precisa disso. Você só precisa ler e entender inglês, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, cara, eu já vou pedir de novo a sua ajuda. Deixa o seu joinha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e me fala aqui nos comentários quais dessas habilidades você já sabia que era importante para o copywriter, quais habilidades você domina e quais dessas habilidades você vai sair desse vídeo e já vai começar a estudar, porque você acredita que pode te ajudar muito na sua carreira como copywriter, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a partir de agora fique com outras indicações de vídeos que podem te ajudar e se você estiver interessado, vão ser bem interessantes para você. Falou! Cara, se você gostou desse vídeo, eu quero te recomendar essa playlist que tá aparecendo aqui do lado falando sobre copywriting. Tem mais de 10 vídeos falando sobre copywriting, ensinando várias e várias coisas que podem te ajudar muito para melhorar como copywriter, como profissional que escreve. Então já clica nesse playlist aqui e assiste todos os vídeos desse canal. Vamos lá!